Boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar então o nosso segundo Best Practice, aí com 4 grandes feras. A gente vai falar um pouquinho sobre montagem de portfólio de startups, que é um assunto que interessa para todos, né? Assunto importantíssimo aí dentro do âmbito de investimento anjo. Então, eu queria primeiro começar agradecendo não só o time de gestão aqui, que montou todo esse evento para nós todos, mas agradecer ao Felipe, agradecer ao Marcelo Munerato, agradecer ao Paulo Mariotto e agradecer ao Paulo Pontin por estar com a gente aqui e com certeza vamos fazer um excelente trabalho de apresentação. Obrigado aos 4 pelo tempo dedicado até o momento e mais esse tempo de hoje. Vocês já perceberam, né, pessoal, que a gente está usando uma versão, um modo diferente do Zoom. A ideia é testar esse modo hoje aqui também, num formato mais de webinar, e a gente vê como vai funcionar. É normal as câmeras não estarem habilitadas, normal o áudio ficar desabilitado também durante o período. A gente vai fazer o Q&A de uma forma mais centralizada, temos 4 speakers, é bastante conteúdo que tem por aí, então a gente optou por receber as perguntas, eu vou estar recebendo as perguntas de vocês, consolidando quando fizer sentido e passando para um dos speakers. Peço que vocês, caso você queira direcionar a sua pergunta, já fale para que speaker você quer fazer a pergunta. Eu quero fazer para o Paulo Pontin, para o Felipe, para o Mariotto ou para o Munerato. Se você não falar, eu vou tomar a liberdade de escolher um dos speakers aí para jogar a sua pergunta, tá bom? Então, as orientações, acho que todo mundo já conhece aqui. Está no ambiente o mais silencioso possível, usar o fone de ouvido, deixar o microfone no mudo e a câmera também. Para as perguntas eu reforço, então, como é que eu faço pergunta? Tem um botãozinho de Q&A aí no webinar do Zoom, clica nesse botãozinho, escreva a sua pergunta e indique para qual dos 4 speakers você quer mandar a sua pergunta, tá bom? E a gente está gravando este evento, como de costume, vamos passar para todos. A nossa agenda é muito simples, uma abertura bem rápida agora, vamos ter a apresentação dos speakers, cada um vai falar alguns minutinhos aí sobre sua carreira, seu momento, e aí a gente começa o Q&A, perguntas e respostas. Eu já tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de perguntar e a gente vai estar aceitando as perguntas de vocês, então a ideia é bastante interação, joguem perguntas difíceis, perguntas que façam sentido com relação ao portfólio de investimento anjo. Vamos ter uma surpresa, a gente vai fazer no meio aqui da sessão, entre as 18h40 e as 19 horas, a gente vai fazer, entre as 20 horas, a gente vai fazer um quiz. Então, a gente tem aqui uma surpresa para vocês, são algumas perguntinhas, são 8 perguntas no máximo, bem rápido. A gente vai usar uma ferramenta chamada Kahoot, para quem não conhece, é uma ferramenta super simples de usar. A Georgia vai ajudar a gente aqui a explicar um pouquinho, vai explicar para a gente como utilizar essa ferramenta. E a ideia é fazer uma brincadeira e também aprender com essa brincadeira. Então, são 8 perguntas sobre investimento anjo. Preste atenção durante o nosso webinar, porque algumas dessas perguntas, com certeza, a gente vai estar tocando. E aí, o primeiro e o segundo colocado tem uma premiação primeiramente oferecida pela LDG. A gente vai falar um pouquinho mais para frente o que é esse prêmio, mas é um prêmio muito legal. E uma segunda premiação oferecida pela Clínica Du e pelo nosso amigo Eduardo Kanashiro. Então, queria de antemão agradecer aí Daniel Dirani pela LDG, Eduardo Kanashiro da Clínica Du, pelos prêmios que eles estão brindando os nossos convidados, ok? Seguindo, eu queria falar, antes da gente iniciar a apresentação dos speakers, rapidamente, sobre a LDG, para quem não conhece. A LDG, como todo mundo sabe, tem como sócio o Daniel Dirani. Eles têm operações para apoio jurídico, estão ajudando demais o BR Angels na parte de aquisição de startups, contratos, due diligence. Então, mais uma vez, agradeço ao time da LDG. E eles têm serviços para diversas áreas de direito empresarial, também na parte imobiliária e cobrança amigável, né? Isso é o mais importante. Fazer cobrança ninguém gosta, cobrança amigável. Então, a LDG está especializada nisso, fazendo agora uma série de trabalhos no pré e no pós-pandemia. Então, de novo, obrigado, Daniel Dirani. A premiação, a gente já vai abrir aqui um pouquinho. O Daniel Dirani vai premiar o primeiro colocado do quiz com um jantar no valor de R$600, um jantar no valor de R$600 em um dos restaurantes do grupo do nosso queridíssimo amigo Marcelo Fernandes. Então,
Obrigado, Daniel Dirani primeiro, obrigado, LDG. Achei super legal essa ideia também de premiar e estar trabalhando com outro amigo nosso aqui, que é o Marcelo Fernandes, que, para quem não sabe, é dono de vários restaurantes, aí o Atmo, Kinoshita, Trade, entre outros. Esse é o primeiro prêmio, tá bom? Um jantar no valor de R$600, dá para fazer um jantarzaço com um menu de degustação, com bastante coisa aí, com R$600. Primeiro colocado. Segundo colocado, e aí eu vou falar um pouquinho da Clínica Du. A Clínica Du é um produto que traz a união do cirurgião plástico, que é o Eduardo Kanashiro, e a dermatologista e nutróloga Cristiane Braga. A missão deles é cuidar de você, cuidar do seu bem-estar e fazer com que você alcance todo o seu potencial. A Clínica Du também está colocando para a gente aqui um prêmio super legal. A gente vai dar mais detalhes para frente, mas é um produto, um serviço que eles podem disponibilizar numa das clínicas. E para o segundo lugar do quiz, a gente vai estar premiando também algo super legal aí da Clínica Du. Então, eu queria agradecer o Eduardo Kanashiro, mais uma vez está premiando aqui, né? Ele foi um speaker de um outro evento, agora está premiando a gente aqui. E por uma coincidência, o Dirani também foi um speaker no outro evento, está premiando aqui. Então, já fica a dica aí, Paulo Pontin, Felipe, Paulo Mariotto e Munerato. No próximo, vocês têm que pensar em apoiar aqui nos brindes. Não, estou brincando, não precisa ter obrigação nenhuma de fazer isso, tá bom? Com isso, eu queria passar a palavra para os nossos speakers nessa ordem aqui. Felipe, Marcelo, depois Mariotto e Pontin, se apresentar rapidamente para os nossos convidados e aí a gente já começa com uma sessão de perguntas e respostas. Vamos lá? Felipe, você pode começar. Está no mudo. Você me libera o compartilhamento, Orlando, por favor? Libera, só um minutinho. Eu acho que... Maurício, acho que você tem que fazer por aí? Tá feito. Vai lá. Me diz se você conseguiu, Maurício, o Felipe, perdão. Aí. Estão vendo direitinho? Perfeito. Apareceu uma tela nova aqui, com compartilhamento. Continuar. Acho que está ok, né? Tá ok. Tá ok, Orlando? Ok. Tá ok. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Felipe Sica Soares Cavalieri, estou separado recentemente, tenho 2 filhos, sou nascido em São Paulo, minha formação em engenharia civil, sou formado na FAAP, depois fui fazer GV e aí continuei a vida inteira buscando aperfeiçoamento, aí já era adepto do Lifelong Learning, fui fazer London Business School, depois PGA junto com uma equipe grande aí de amigos, terminando na INSEAD, sou corredor, ciclista, remador, esquiador, fazendeiro. Bom, adoro estar no ar livre. Falando um pouquinho da minha experiência de startup, de 98 foi quando eu montei a primeira empresa, foi a minha primeira investida até hoje. Essas são as 14 empresas que eu falhei, que eu fracassei. Basicamente são empresas onde todas elas eu tinha sócios, busquei sempre onde eu conhecia, mas são empresas que não deram certo e acho que o grande aprendizado que eu tive aí era o momento de apertar o stop loss e sair do negócio ou sair da sociedade, deixar o fundador tocar e assumir que realmente não deu certo e partir para a próxima. Depois eu tive as 6 empresas aí que representa 30% que deram certo. Empresas que deram muito certo, ou eu já vendi, saí do negócio, mas sempre buscando empresas mais ou menos no meu segmento. E o que eu aprendi é que nesses últimos 32 anos aí, de 22 anos de empresariado aí, investidor anjo, é que muitas empresas vão gerar zero ou vão gerar menos coisa, né? O zero é praticamente impossível porque a gente já está partindo do investimento. No meu caso, isso foi acima de 50%, eu fiz um write-off do negócio. Em torno de 20%, eu consegui recuperar 2 vezes o capital que eu coloquei lá dentro. Ou seja, vendendo para um outro investidor, seja vendendo para o próprio fundador, o negócio não escalava, não crescia, não ganhava tração, eu tomei a decisão de sair. Em torno de 5% eu consegui 10 vezes o capital.
Isso é raro, já é mais raro. Eu enxergo que isso sendo quase que a gente acertou na mosca. E nesses casos eu acabei vendendo o business a outro player. Eu acho que dificilmente o próprio fundador vai ter capital para te recomprar. Então, o desafio aí é buscar algum segmento que consiga adquirir ele. E eu tive um negócio só que eu consegui 30 vezes, é menos de 1%, de vender. E na maioria das vezes esse percentual vai ser atingido quando a gente consegue fazer um IPO. Nosso negócio no BR, a gente está buscando B2B. B2B já limita um pouco a empresa a conseguir ir para um IPO. Então, a nossa chance maior é fazer 10 vezes e realmente baixíssima chance de ter 30 vezes o capital que a gente colocar. Esse é o emaranhado de empresas que eu fui dono, fechei, desliguei, holdings que eu criei. Então, é uma complexidade grande aí no decorrer dos últimos 22 anos, aprendendo muito como me proteger dos negócios. Algumas não consegui me proteger, planejamentos tributários e etc. e tal. Falando um pouquinho do qual o portfólio ideal, como é que eu vejo isso, que é para mim hoje, a regra básica é o negócio tem que ser escalável. Não adianta o negócio ser bom, eu ser um sócio, dar rentabilidade, distribuir dividendo, mas ele não é escalável. Eu não estou procurando empresas onde eu quero ser sócio, ser executivo dentro dela ou ser sócio para o resto da vida dela. Eu busco negócios que envolvam tecnologia, basicamente 70% do negócio tem que ser tecnologia. Eu acho que a gente até analisou algumas startups aqui dentro do BR que tinham uma cara de tecnologia, mas 80% do negócio, como foi os sucateiros, era old school, era old business, era um modelo tradicional de negócio que envolvia operação, gente ali atrás. Então, eu busco empresas de tecnologia que é onde a gente realmente consegue escalar sem aumentar o time na mesma proporção e com pouca ou nenhuma relação de governo. Eu não faço negócio com empresas que tenham dependência de governo, seja vendendo para o governo, seja unidades, negócios que são extremamente regulamentados por governo. Por exemplo, energia, evito ao máximo energia. Cheques, se o cheque é pequeno, menos de 1 milhão, o múltiplo vai ser pequeno. Então, eu busco compor no meu portfólio cheques pequenos, onde eu vou ter uma chance de ter um ganho maior. Esses negócios têm risco maior, mas tem uma maturidade de negócio menor também. Então, o cara que está começando vai exigir que eu participe mais lá dele, no dia a dia dele, mas ele vai me dar um múltiplo maior. O cheque maior, acima de 1 milhão, 1,5 milhão, ele vai dar um múltiplo menor. Então, dificilmente vai chegar no 10 vezes, porque o negócio já está mais maduro, o risco já é menor e a maturidade do negócio é maior. Regra de ouro, para mim, sempre foi que eu queria conhecer o setor. Até agora, eu investi sozinho. Eu nunca investi em clubes e nem em grupos como o nosso. Então, eu buscava ser eu só com a minha nuvenzinha de ideias para os negócios, de como ajudar um empreendedor. Então, eu buscava só negócios onde eu conhecia efetivamente o setor. E eu enxergo que no R a gente tem 65 pessoas que conhecem vários negócios. Então, o nosso portfólio, enquanto o portfólio foi muito focado em setores ligados à construção, ligados à minha formação de engenharia, ligados à máquina, onde me limitava, a hora que o mercado de máquinas caía a corretora de seguro, caía o marketplace de peças, caía o site de venda de máquinas usadas, sala de negócio, que a gente chamava. E no nosso grupo, a gente tem como montar um portfólio que a gente consiga se equilibrar. Nesse momento, por exemplo, o meu negócio de máquinas, que é a BMC, principal, está indo super bem. Nós estamos indo super bem. E a hora que a gente se ampara, se apoia em negócios diferentes, de repente o varejo está mal agora, mas máquinas está bem. Então é importante a gente usar esses 65 pessoas e, de novo, da mesma forma como eu falava que eu sempre quis conhecer o setor, é importante a gente montar uma carteira pulverizada dentro das competências que a gente tem no grupo, mas, acima de tudo, que o grupo participe. As pessoas Legal. Que estão aqui têm que participar do dia a dia, seja no grupo de análise, ajudando na contribuição, seja no dia a dia com a mentoria. É isso aí, Orlando. Muito bom. Obrigado, Felipe. Eu vou pedir... O Pontinho, você quer entrar você agora? Falar 2, 3 minutinhos, jogo rápido, só fazer uma introdução. Passa depois para o Marcelo Munerato e, por último, o Paulo Mariotto. Vamos lá, Pontinho. Legal. Consegue me ouvir bem, pessoal? Sim. Beleza.
Eu não fui tão sofisticado que nem o Felipe aí, não trouxe PowerPoint, nada, mas vou contar a historinha rapidinho aqui em 2, 3 minutos, tá? Eu sou formado em administração de empresas, sou caipira lá de Ribeirão Preto, para quem não me conhece ainda, né? Compadre do Abrício, que também é de lá. Fiz pós-graduação em marketing, ESPM, e depois uma especialização em MBA em negociações internacionais, tá? Eu comecei com meu background financeiro, trabalhei muito tempo no segmento financeiro e em 92 eu fui para o segmento de tecnologia e não saí mais. Então, estou aí com 27, 28 anos aí trabalhando em empresas de TI, de telecomunicações, e é um grande barato para mim, né? Não entrei e não saí mais desse setor, que é muito dinâmico. Estou na Verizon hoje, bati meu recorde, né? Meu tenure, empresa sempre foi 3, 4 anos. Estou fazendo 12 anos de Verizon agora, né? Só o Marcelão, acho que está na minha frente aí, né? Enfim, mas eu chego lá. E eu entrei nesse mundo de startup há pouco tempo. Uns 3 anos atrás, eu comecei a dar mentoria lá no Cubo. Comecei a conhecer o pessoal do Cubo, lá do Itaú. E comecei a curtir, comecei a ver que as ideias da garotada, comecei a ver... Eles me deram um pouco de estamina, né? Porque a gente fica naquele mundo corporativo, todo dia meio que fazendo mais ou menos a mesma coisa, e você vê que tem um outro mundo paralelo, né? Um ecossistema, né? Dinâmico e com pensamentos diferentes. E eu achei que eu poderia lá não só ajudar como mentor, mas também pegar alguma coisa deles também, né? Pegar um pouco do que está acontecendo, do que tem de novidade, assim por diante. E aí eu não saí mais disso. Eu fui fazer algumas mentorias na Prefeitura de São Paulo também, a convite da Secretaria de Ciência e Tecnologias. E um grande dia encontrei o Orlando aí num evento, a gente começou a falar sobre startups, é uma coisa que ele já estava, e foi aí que surgiu o grande papo, né? A grande mesa redonda lá, que a gente começou a moldar o BR Angels. Antes do BR Angels, eu fiz investimento em 2 startups, estou nelas até ainda. É uma tese um pouco diferente, porque ali é uma fase que a gente está no pré-MVP ou MVP, ou seja, o risco é maior, mas também você tem condições de trabalhar e participar mais proativamente. Então, eu estou no board, estou no conselho dessas 2 startups e participando ativamente, inclusive ajudando a desenvolver o MVP, tá? E buscando parcerias. E no BR Angels eu vi a grande oportunidade, é claro, além de ter um grupo tão diferenciado que nem esse, porque a gente já conhecia o Gávea, já conhecia o Bossa Nova e outros, ter esse diferencial de ter um capital intelectual e todo esse networking que a gente tem, a possibilidade de você estar também montando uma tese por afinidades, né? Segmentando as pessoas de acordo com as suas especialidades, de acordo com os seus setores, tá? Então, eu acho que o Felipe já deu uma boa definição aí do BR Angels, eu concordo plenamente com ele. Aí estou muito feliz de estar aqui hoje com ele. Obrigado. Excelente. Obrigado, Paulo. Obrigado aí. E parabéns por todo esse tempo aí de Verizon. E por enveredar agora no mundo, né? Agora não, há algum tempo já, mas no mundo de startups é investimento anjo. Muito bom. Obrigado. Senhor Marcelo Munerato, a palavra está com você. Opa, é comigo. Obrigado, Orlando. Estão me ouvindo bem? Sim. Bem. Então vamos lá. Vou tentar aqui fazer assim, cumprir a regra do nosso founder, que é 3 minutos aqui, mas, em primeiro lugar, né, como é que eu me defino? Sem dúvida, como tentar, resumindo assim, um homem de fé inabalável em Deus, amor incomensurável pela minha família e uma admiração imensa pelos meus amigos, aqueles que eu realmente chamo de amigos. Sou casado com a Renata, tenho 2 filhas, primeiro casamento, o filho Pedro Henrique com ela. Aliás, estamos convivendo todos aqui desde o começo da quarentena, aqui no sítio em São Roque, que alguns já conhecem. Espero poder receber todos aqui algum dia, em breve. Estamos nessa quarentena todos juntos. Para mim está sendo uma delícia. Eu nunca passei tanto tempo com a minha família como nesses dias de quarentena. Mas estou falando da carreira, eu também, formação em administração de empresas, FAAP, MBA na FIA, na USP, depois uma extensão em Cambridge, Chicago Business School, a Booth Business School de Chicago, enfim. E, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, quer dizer, aliás, carreira, né, ainda, 30 anos, comecei em fevereiro de 90, como trainee numa empresa chamada Alexander & Alexander, que é uma corretora de Nova York, que foi comprada pela Aon
em 97. Então, se juntar assim esse tempo, eu tenho 30 anos de Aon. A Aon é uma empresa de professional services, consultoria em seguros, resseguros, corretagem também, gestão de riscos, benefício, enfim, uma empresa listada, market cap de 50 bi, 50 mil funcionários do mundo inteiro. E eu vi a história dessa empresa acontecer nesses 30 anos. Quando eu comecei, a gente tinha 70 pessoas aqui no Brasil, hoje somos 1.500 no Brasil, 3.500 na América Latina, e eu em 30 anos já fiz de tudo, né? Já manobrei carro na garagem, já, enfim, limpei o escritório, fui estagiário, enfim, tratei com clientes quase essa vida inteira, fui CEO da Aon no Brasil por 6 anos e estou como CEO da América Latina desde o ano passado. Então, um privilégio poder ter participado de toda essa carreira na Aon. E, por isso, eu me intitulava sempre como um animal corporativo. Eu nunca fui empreendedor. Eu nunca tive esse bichinho assim de vou empreender, ao contrário de muitos amigos, muitos colegas aqui. E a minha vida com startups começou num glorioso almoço com o nosso founder Orlando, em junho de 2019. Eu estava já assim desesperado para entrar nesse mundo, porque eu estava vendo esse trem passar e eu não pegava esse trem. Não sou mineiro, mas adoro os mineiros, morei em Minas, toquei a filial de Minas há muito tempo, e eu sou paulistano da Gema, mas estava desesperado para entrar nesse mundo de startups. E eis que, se não quando, almoçando com o Orlando, ele me fala dessa ideia do BR Angels. Aí eu quase pulei na mesa, falei, Orlando, estou dentro, né? Aí ele começou a contar quem estava já nesse projeto. Aí começou a falar o nome de pessoas que eu admiro, gosto e confio muito, né? Já falou do Paulo Pontin, na época, já falou do Bruno, já falou do nosso Danés, do Vitória. Porra, Paulo, Orlando, estou dentro. Não precisa falar mais nada, né? Que eu assino, né? Porque eu sabia que o Orlando já tinha, na verdade, né, deixado uma carreira brilhante na SAP para se dedicar a esse mundo. Então, eu que era um animal corporativo, acordei para esse mundo em junho de 2019. Né? Acho que eu nem sei porque eu estou nesse painel. Todo painel tem que ter assim, um new beginner, né? Assim, um true beginner, um newcomer. Acho que sou eu aqui hoje, porque realmente eu estou largando nesse mundo. Mas desde então, né, assinei com o BR Angels, fui um dos primeiros, acho que, a assinar com o BR Angels. Ajudei em captação e tenho a felicidade de ter trazido muitos amigos para dentro do grupo. Já assinei para o BET 2, já estou dentro do BET 2. E também estou numa startup, fiz um investimento mais pesado, numa startup, junto com o Paulo Pontin, aliás, estamos juntos no conselho, de uma startup voltada à parte de educação para crianças com transtorno de aprendizagem. Meu filho é uma criança especial. Então, essa causa, para mim, é muito do coração, né? De ajudar crianças que têm um transtorno de aprendizagem para terem uma vida mais digna e poderem crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, entrei com investimento, comprei 5% dessa startup e estou com o Paulo no conselho tentando acelerar isso. Mas, realmente, a minha vida com startup começou aqui com o BR Angels e estou muito entusiasmado e estou estudando e estou realmente querendo fazer com que nosso grupo voe cada vez mais alto. Obrigado, Orlando. Obrigado você, Marcelo. Um prazer ter você junto com a gente. Muito legal você ter entrado aí logo no comecinho também, um carinho imenso. Como vários outros amigos que estão com a gente aqui. Obrigado pelas palavras aí. Tua história é belíssima, sem sombra de dúvida. Eu queria passar agora para o Paulo Mariotto, fazer a introdução dele. E aí a gente começa já com algumas perguntas e respostas. Pessoal, podem ir mandando as perguntas e respostas aqui no Q&A, que a gente já vai selecionando para colocar na próxima rodada. Paulo, está contigo aí. Maravilha, Orlando. Obrigado. Eu sou formado em engenharia florestal, diferente aí dos administradores, né? Campo. Mas, na verdade, diferente aí do Marcelo, eu nunca fui executivo, eu sempre empreendi desde quando eu saí da faculdade. Eu me formei justamente na época do Plano Collor, né? Tudo congelado, portanto não tinha emprego. E aí fui empreender. Desde então não parei mais. Acabei criando empresas, vendi empresas, criei empresa, quebrei empresas e assim a gente foi. Mas desde o início, sempre nessa ideia de inovação, tecnologia, startup. Hoje eu tenho um negócio que é chamado CMP, que atua em 2 negócios distintos. Um é na área de laboratórios farmacêuticos, a gente faz projetos de engenharia, e o outro a gente representa uma empresa francesa chamada Safran na área de motores de helicópteros, que representa aí 52% do mercado da América Latina, né? A gente dá treinamento do México para baixo. Hoje nada de treinamento, porque ninguém consegue vir para o Brasil, ninguém consegue sair, então a gente está ilhado aqui.
Como empreendedor, ou seja, eu faço investimento desde a década de 90. Naturalmente que, passado esse período, depois aí do estouro da bolha, né, em 2000, 2001, a gente acabou, na verdade, começou a se falar em startup. Hoje eu tenho dentro do meu portfólio quase 30 empresas, que vai de fintech, do tech, indústria 4.0, impacto social, vai na área de health. Eu sou meio agnóstico com relação a definir, na verdade, tese de investimento, né? Ou seja, eu gosto primeiro de pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. Então não adianta você investir, na verdade, em grandes projetos se não tiver boas pessoas. A gente brinca, projetos bons, pessoas ruins não vai para lugar nenhum, né? Projeto ruim, pessoas boas, você consegue pivotar e muda isso drasticamente do dia para a noite. Felizmente, nesse período, tive duas saídas, né? Uma saída que eu considero fora da curva, que foi 60 vezes, mas não é comum. Naturalmente, a gente gostaria de ter isso toda semana, mas não é comum. Hoje, no Brasil, a gente pode considerar aí que se você tiver 10 vezes, levante a mão para o céu, que é um bom retorno, né? Embora a gente fale que investimento anjo, a gente gostaria de ter 30, 40 vezes. Participo hoje de 3 redes, a BR é uma delas. Naturalmente, cada rede tem uma característica um pouco diferente. Na Anjos, a gente tem uma característica muito de early stage. E eu gosto muito de chão de fábrica. Quando eu falo chão de fábrica, eu gosto de estar com o empreendedor. Não gosto de estar no dia a dia dele, não quero saber de problema de funcionário, se o cara é casado, solteiro, desquitado. Mas eu gosto de sentir um pouco a dor dele e gosto de poder contribuir aí com algumas coisas, seja em network ou seja em conhecimento. A GV, ela já tem, na verdade, um pouco mais de early stage, mas é um grupo também bastante qualificado, de ex-alunos da GV. Na verdade, eu falei que sou engenheiro florestal, mas acabei depois fazendo toda a parte financeira na GV. E na BR agora, ou seja, é um pouco bastante diferente, ou seja, entra aqui, na verdade, em seed, em alguns casos até em série A, porque a gente está fazendo investimento aí de 1.5 até o máximo de 1.5, empresa, na verdade, scale-up, e aí é um outro padrão de investimento. Então, acaba, na verdade, diferenciando um pouco o nível das empresas. É óbvio que, como o Felipe falou no início, quando você investe lá em early stage, você tem um potencial de ganho maior, porque, obviamente, você está entrando no início. E conforme você vai avançando nos investimentos em valores, obviamente, esse risco vai diminuindo, mas, em compensação, a tua taxa de retorno também é proporcional, né? Então, basicamente, é isso. Estou aqui à disposição. Aqui, o que eu puder contribuir aí com o pessoal é de bom grado. Paulo, obrigado. Estava procurando o meu unmute aqui. Obrigado pela introdução. Parabéns pela trajetória, né, e pela experiência com as startups aí saídas, né, cara? Que é uma saída quase uma lenda urbana, assim, né? Você fala com um monte de gente. Falei, aí, quantas saídas? Podia investir quanto? Investir. Eu tenho um amigo que está lá no Gávea também. Ele acho que investiu umas 50 e tantas startups. Eu falei, saídas, putz, tem umas 3 ou 4. Mas é assim, né? É assim. Primeiro que é médio e longo prazo, como a gente sempre soube. Né? Não é um negócio de 1 ano, 2 anos. Claro que às vezes tem. Outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa que teve uma saída em 1 ano e quase 1 ano e 18 meses, né? 1 ano e meio. Mas é exceção. Agora, óbvio que a gente também, enquanto BR Angels, a gente quer trabalhar forte no Smart, porque, sem sombra de dúvida, se o Smart funcionar bem, essa saída a gente consegue aproximar. Mas não é algo que está na nossa mão e é algo que a gente com certeza vai trabalhar para fazer acontecer. Eu queria... já estamos começando a receber as primeiras perguntas aqui. Eu vou soltar algumas perguntas inicialmente. Eu queria passar a primeira pergunta para o Felipe, até para a gente dar a volta agora e vir para o Felipe, mas eu não vou seguir essa ordem não, tá, pessoal? Então, todos os speakers fiquem bem acordados aí, que pode ser que daqui a pouco pingue uma pergunta no seu colo. Tá? Você não vai ser o último, não, Paulo Mariotto. Fica tranquilo. Felipe, portfólio de startup, né? Uma pergunta bem simples de fazer, difícil de responder. Portfólio de startups. Tem um número ideal? Quantas morrem? Quanto que eu posso esperar de startups que vão morrer, vão andar de lado, vão de fato ter uma saída? Falando em termos gerais, não falando, obviamente, a gente sabe que não é regra, mas em termos gerais. O que você pode falar para o pessoal um pouquinho sobre experiência geral em número de empresas e como é que a vida dessas startups são esperadas dentro de um portfólio? Eu mostrei um pouquinho do que foi o meu histórico aí de empresas que eu investi. Não necessariamente todas eram startups no conceito que a gente chama agora, mas tem números da ACA, né, que é a Associação lá dos Estados Unidos de Angels,
Eles dizem que em torno, se você investir em 6 startups, a chance de você ter uma startup boa ali que vai te gerar 2,6 de rentabilidade. 12, você já consegue recuperar o capital que você investiu e ter uma chance, criar uma chance de você potencializar o teu ganho acima do capital que você entrou. Eu faço uma análise, como eu já falei na apresentação, que o nosso grupo ele é diferente de qualquer estatística de fundos anjos. A nossa proposta, e eu acho que é muito importante a gente frisar isso, do Capital Smart, é a gente realmente pegar pela mão o empreendedor que tem um bom projeto, tem uma dinâmica, uma energia forte e fazer ele dar certo. Então, eu acho que a gente pode jogar against the odds e nós vamos quebrar essa estatística com o trabalho em conjunto de todo mundo. Então, acho que o segundo bet agora, já assinei para o segundo bet, assim como fugiu o nome agora, já assinou também, o Marcelo. E acho que a ideia do segundo bet é a gente pegar uma composição de early stage, né, empresas, agregando com empresas que a gente está buscando, com ticket de 1 milhão, 1,5 milhão, que já são empresas mais consolidadas, como eu mostrei lá, a gente vai conseguir montar um portfólio que vai dar condição para a gente ter um retorno interessante. Se a gente brinca com poucas empresas, se a gente investe em poucas empresas, arrisca em poucas empresas, a chance da gente ter o retorno, quando você começa a fazer a conta, né, de toda a evolução, o carry-over do capital que você ficou investido, apesar dele não ter hoje um juros intrínseco alto, mas existe o capital de oportunidade. Você começa a perceber que o seu retorno no final de um período de 4, 5 anos, ele acaba sendo pequeno, né? Então, se a gente não aloca, não pulveriza para aumentar a chance de ter 10 vezes, ou ter só investimentos de dano 2, 3 vezes, a gente não aumenta um portfólio de pelo menos umas 15, 20 empresas, a estatística de hoje de que 5% das empresas dão certo, você vai ter que jogar contra a estatística para você conseguir recuperar. É só fazer uma conta matemática. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Orlando. Totalmente, totalmente. Eu acho que no começo você falou aí um pouquinho de tamanho de portfólio, né? Se eu ouvi bem, eu ouvi 12 para mais startups, correto? Isso, 12 para mais. Quer dizer, o mínimo para a gente... Isso são estatísticas de startups americanas e, quer dizer, lá existe essa cabeça de mentoria, mas é basicamente uma mentoria. O nosso trabalho aqui é mentoria, mas aí é além da mentoria, né? Uma Paquetá, por exemplo, que a gente pegar pela mão. Nós somos 65 pessoas aqui, 65 CEOs, empresários e tal. Eu tenho umas 15, 20 empresas que eu posso botar a Paquetá. Se todo mundo der esse empurrão na Paquetá, tranquilamente ela já dá um crescimento orgânico aí, sem muita inovação de coisa. Então, acho que essa é importantíssima, essa participação de todo mundo. Eu acho que a gente tem, principalmente nesse Bet 1, a gente vai tentar acelerar um pouquinho mais a estatística, né? Tive uma conversa com o pessoal da IBSeed recentemente, uma baita conversa, e eles lá pensam em montar um portfólio, estão montando um portfólio de 8 empresas, onde eles focam, né, selecionam muito bem foco. Eles acreditam que dessas 8, eles conseguem fazer com que vá para frente e tenham saído aí mais que 50% delas. Então, você vê, fica completamente fora da estatística normal. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que um portfólio, pessoalmente, eu busco montar. Eu tenho hoje 8 startups investidas, eu busco ter um portfólio de 20 startups, né, nessa fase que a gente está fazendo. Bet 2, e algumas pessoas perguntaram aqui, pessoal, Bet 2 foi lançado essa semana. A gente está lançando a reserva. Algumas pessoas já receberam um link. Se você não recebeu ainda e tem interesse no Bet 2, avisa o time de gestão, me avisa o Célio, que a gente manda o link para você fazer a reserva do Bet 2, tá? Tem até a gente conseguiu criar um modelo aí de dar um benefício para quem já é associado perante ao novo associado que eventualmente vai entrar. Indicações também são bem-vindas de pessoas qualificadas. No Bet 2 são startups pré-operacionais. E aí sim a taxa de mortalidade é maior. Só que aí também o risco, tanto para ela não ir bem, mas o risco para você também ter um baita upside é muito maior. Então, eu acho que pensar num número maior do que 15 startups, né, 12, como você falou, 15 para cima, é, sem sombra de dúvida, super importante. Eu queria fazer agora uma pergunta. Oi. Só complementando, quando eu por muito tempo investi sozinho, né? Então,
tem uma limitação de tempo que você consegue dedicar para cada investida que você fez, a empresa que você vai acompanhar. E nós temos aqui 65 pessoas. Então, a capacidade da gente pegar um portfólio maior, né, somar o Bet 1, Bet 2, estamos falando aí de 25, 30 empresas, eu acho que já é tranquilamente possível a gente dedicar uns 4 horas aí por mês, como é nosso acordo, aí, e a gente conseguir empurrar essa turma morro acima aí. Sem dúvida, sem dúvida. Queria fazer uma pergunta. Obrigado, Felipe. Stefano, você mandou uma mensagem aqui levantando a mão. Perguntas, joga no Q&A para a gente, direcionando aí para quem que você quer fazer a pergunta, tá bom? E aí a gente manda a pergunta aqui. Marcelo Munerato, eu queria saber o seguinte. Fala, meu irmão. Eu mesmo, quando comecei a investir em startup, eu ouvi muito essa pergunta, né? Você precisa de milhões e milhões de reais ou dólares para se investir em startup? Você precisa de um valor assim imenso? É pouco? É muito? Como é que funciona esse jogo? Ou seja, se eu quero investir em startup, estou começando, quanto que eu tenho que me preparar para gastar, né? Ou gastar não, para investir nesse mundo de startups, naquilo que a gente está fazendo com o investimento anjo? Orlando, obrigado, em primeiro lugar, pela pergunta e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você sabe que acho que esse é um mito e que eu tinha essa, vamos dizer assim, perspectiva ou antes de começarmos juntos BR Angels, né, de que realmente era necessário muito capital para entrar nesse jogo. E eu diria que é um mito porque eu acho que o ambiente de investimento anjo ele tem espaço para tudo. Você quer investir 1 milhão numa startup? Tem espaço. Claro, você quer investir dentro do grupo, como nós estamos fazendo, BR Angels, em que cada um de nós coloca aí 250 ou 500, dependendo das cotas, é muito possível. Então, eu diria que esse equilíbrio é fundamental e acho que é uma escolha muito pessoal de cada um, de acordo com o nosso apetite de risco, de acordo com as nossas perspectivas, com o nosso capital também, né, disponível para isso, nosso discretionary capital, também cada um de nós tem o seu. Né? Tem gente que gosta de investir mais em imóveis, eu investia muito em imóvel. Estou realmente muito, muito entusiasmado com os investimentos de investimentos anjos, porque eu tenho uma convicção também. É um tipo de investimento que fomenta a economia, né? Gera emprego, gera riqueza, né? Gera inovação. Você tem tantos colaterais positivos, né, amigo? Então, não acredito, não são milhões. Se tiver milhões, melhor, né? Welcome, né? Compra 10 cotas do BR Angels. Maravilhoso, mas não é necessário. Acho que o importante é ter vontade de investir, como o Felipe comentou bem, ter vontade de trabalhar para que as nossas startups investidas cresçam. E para terminar, para concluir, o Felipe falou da regra de ouro dele, né? Eu somaria a regra de ouro do segmento, a regra de ouro das pessoas, né, que o Paulo também falou muito bem. Realmente é fundamental. Né? No caso dessa startup de educação, só para corrigir, o Paulão está lá, mas também está o Arthur, que é aqui do BR Angels, e também está o Zé Loureiro, que é aqui do BR Angels. Quando eu vejo que tem 3 sócios, conselheiros desse naipe, pessoas que eu confio e admiro, a chance de eu entrar é tremenda. É o que aconteceu no caso do BR Angels Bet 1, e deve acontecer no Bet 2. Então, acho que a regra de ouro das pessoas que estão investindo e as pessoas que estão gerindo é fundamental, no meu caso, pessoal, Orlando, até para determinar quanto dinheiro eu coloco. Eu vou colocar mais dinheiro do meu capital, de alguma forma, disponível, ou até não, eu vou colocar mais dinheiro quanto mais eu confiar nas pessoas e no projeto. Legal, obrigado, Marcelo. Então, acho que, tentando resumir um pouquinho do que você colocou, não preciso de milhões, quer dizer, óbvio que se eu quiser investir mais eu posso, mas não preciso investir um montante exorbitante. E as pessoas fazem toda a diferença. Eu acho que aí as pessoas, eu até adicionaria, tem o lado de pessoas com quem você está investindo junto e o time do outro lado, né, das startups que você está investindo. Isso que eu falei, quem está gerindo. É isso aí que eu falei, quem está investindo e quem está gerindo. E quem está gerindo. Perfeito. Obrigado. Queria fazer a próxima pergunta, e já vou encaixar algumas perguntas aqui, pessoal, que vocês estão mandando, obrigado. Queria fazer para o Paulo Mariotto. Paulo, portfólio perfeito, existe isso? Como é que seria se a gente falar, putz, existe um portfólio de investimento anjo perfeito? Como é que seria esse portfólio, na tua opinião? Pergunta de $1 milhão, hein?
Primeiro assim, eu acho que quando você começa a investir, você tende, na verdade, a investir naquilo que você conhece, né? E aí eu acho que começa a primeira falha, porque naquilo que você conhece tem sempre aquilo que vai dar o melhor resultado. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: eu nunca mais invisto sozinho. Investimento sozinho é a pior coisa do mundo. Primeiro que você vai muito pela emoção e pouco pela razão, né? Geralmente é um conhecido que chega, te apresenta um projeto, você acaba caindo no conto do vigário, acaba investindo, você perde a amizade, perde o negócio e acaba a coisa não acontecendo. Os grupos que foram formando no Brasil, começando com o GAD, aí hoje são quase 20 grupos anjos espalhados, né? E aí incluindo o ABR, eu acho que isso faz uma diferença enorme. Primeiro, pela qualificação das pessoas, né? Segundo, pelo apetite. Ou seja, você pega a BR hoje com 17 milhões de reais, com capacidade de investimento, ela não é um VC, né? Mas ela é muito próximo disso, ou seja, a capacidade é muito diferente. E o portfólio, eu acho, na minha opinião, que ele tem que ser o mais diverso possível, tem que ter uma diversidade, né? Então, o que eu falei para você, eu sou agnóstico com relação a tese de mercado, eu só invisto em educação, né? Respeito, mas eu acho que o investimento ele tem que ser pulverizado em várias áreas. É óbvio que tem mercados hoje que você já sabe que já passou, na verdade, o boom do mercado, portanto, tem uma dificuldade adicional. Vou dar um exemplo. Marketplace, né? Marketplace ele teve um momento de explosão. Eu invisto e já investi, tem investimento em marketplace, mas é um investimento hoje que o risco é maior, porque você sabe que a margem atribuída ao marketplace é muito pesada para você conseguir. Vendi lá R$1 bilhão, tá bom, mas quanto que é o valor real que caiu no teu caixa? Não adianta você ter o GMV de 1 bi se você ficou só com 50 milhões no caixa. E tem outros mercados que começam a surgir. Você pega o mercado hoje de telemedicina, o mercado que está em explosão, embora, para mim, na verdade, começou a ficar oceano vermelho, né? Você fala em telemedicina, todo mundo começou a falar em telemedicina, virou um boom, todo mundo quer investir. Então, o portfólio ideal é sempre difícil, mas, na minha opinião, você tem que ter diversidade. Você tem que ter um pouco em cada área, até porque, ou seja, você tem variáveis que você não controla. O governo resolve, de repente, emitir ou legislar sobre alguma área, algum departamento, alguma atividade específica de educação. Você está muito, na verdade, investido em educação, você toma uma porrada. Não, vou investir agora só em agro. Aí o governo vem e emite alguma coisa, alguma legislação na área de agro. Você acaba se comprometendo. Então, a diversidade. Por analogia, Orlando, é a mesma coisa que investir em ações, né? Quem investe, na verdade, em renda variável é a mesma analogia. Você tem que, na verdade, primeiro, criar a diversidade de investimento, colocar um percentual em cada segmento, e essa, na verdade, diferença entre os segmentos é que vai fazer a diferença no final na tua rentabilidade. Tá? Legal, legal. Então, estou entendendo que diversificar é importante. Eu acho que a primeira coisa que você falou antes disso, nunca investir sozinho, né? Eu ouço isso demais e não é para investir no OBR Angels, invista em qualquer associação, né? Tem mais de 20 redes de anjos aí pelo Brasil, várias delas muito boas. Mas nunca invista sozinho, porque várias cabeças vão pensar melhor do que uma. E a outra, acho que o tema-chave que você colocou aí, Paulo, além de outras coisas, é a diversificação, né? É não colocar todas as cestas todos os ovos na mesma cesta, perdão. Diversificar, olhar segmentos, olhar momentos de startups diferentes, etc., para você aumentar a sua chance de ganho. É isso? Exatamente. Obrigado, meu querido. Eu queria fazer agora uma última pergunta para o Paulo Pontin, ainda sobre olhando o portfólio como um todo, né, não sendo muito específico. Paulo, e o portfólio versus startups em diferentes estágios, né? A gente tem no Bet1, obviamente, startup operacional. Já ali começando com seus primeiros clientes, algum faturamento no ano e etc., algum histórico de faturamento. A gente está agora no Bet2, recém-lançado, para startups pré-operacionais, aquelas que ainda estão lançando MVP e não têm clientes. Como é que isso se junta? Aí tem, vamos falar, startups de growth, né? Aquelas que já passaram, já tem vários clientes agora, estão começando a crescer e precisam de investimento para crescer mais ainda e quiçá se tornar um unicórnio. Como que você vê o portfólio? Deveria eu olhar o portfólio de só startups operacionais, pré-operacionais, growth, misturo tudo? Como é que na sua cabeça funciona isso? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Outra grande pergunta. Antes de mais nada, queria te agradecer de novo o convite aí e dar os parabéns a você, o grupo de gestão aí, porque você vê que coisa legal, né? A gente tem um grupo aqui tão
tão sênior e ao mesmo tempo tão diversificado, né? Olha o tanto de coisas que a gente consegue trocar entre a gente, sem necessidade de você ir no mercado e ficar escutando coisa. Claro que é bom ter os dois, né? Mas dentro de casa aqui mesmo a gente consegue fazer isso. Parabéns. Bom, boa pergunta. Eu acho, no meu caso, por exemplo, eu estou como investidor em startups pré-operacionais. E no bet que a gente está hoje no BR Anjos, a gente tende a investir mais em operacionais, tá? De acordo com o que a gente definiu. O que eu vejo é o seguinte, eu vou fazer uma analogia mais ou menos com um portfólio de investimento, que você tem, inclusive o pessoal da ACA lá comentou isso também, para fazer uma analogia num seminário que eu vi deles. Você pega lá o seu investimento, aí você vai ter renda fixa, que vai te dar menos risco, entendeu? Mas também vai te dar menos retorno. Mas é uma estratégia. Você está ali, você pode precisar desse dinheiro num curto prazo, num médio prazo. Aí você tem lá multimercado, por exemplo, que agora a situação do país, assim, os juros baixando. Se você não diversificar o seu portfólio, você vai poder perder oportunidades aí de estar ganhando nesse momento. Você vai para multimercados, você monta uma estratégia ali. E o mais agressivo, aí você vai para bolsas. Quando se fala de startup, então, eu acho que está no mesmo patamar de bolsa de valores ali, o risco acaba sendo alto, tá? Dentro do mundo de startups, o que eu procuro fazer é diversificar, mas diversificar tendo afinidade. Eu acho que é importante você ter afinidade com aquilo que você está investindo, entendeu? É que nem já comentaram aqui, não adianta você ter quantidade só, entendeu? A quantidade ela é necessária para você também ter a escala, né? E você ter a possibilidade de ganho, tanto que quanto maior o volume e maior tempo você fica com essas startups, maior a probabilidade de retorno que você tem. A gente estava discutindo outro dia, né? Investir em startup não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, você tem que ter todo um planejamento para isso, tá? Então, eu vejo que se você vai investir, por exemplo, só em operacional, pode ser uma opção sua, mas você passa a ter que ter um volume muito grande para ter um exit interessante, entendeu? Enquanto que você começa a mesclar isso, que nem acho que a ideia agora no Bet1, você colocar pré-operacionais, você tem um risco maior? Tem, mas a taxa de retorno ela começa a ficar mais interessante também, porque quanto mais cedo você entra no processo, você tem uma taxa de desconto maior, você consegue negociar melhor um valuation, entendeu? E você consegue, nas próximas rodadas, né, eventualmente se posicionar melhor dentro do cap table, tá? Então, eu vejo com bons olhos, Orlando. No meu caso, eu não investiria hoje só num tipo de startup, ou seja, só operacionais, né? Eu estaria aberto a investir em pré-operacionais e operacionais, que eu acho que ali você consegue, dentro dessa diversificação e dentro das afinidades que você tem com as investidas aí, ter uma taxa de retorno mais interessante. Legal, legal. Obrigado, Paulo. Acho que cai de novo no que a gente falou, né? Só corroborando com a diversificação, né? Às vezes eu vejo pessoas também investindo e muito, às vezes bem ou mal, mas olhando demais o seu segmento, aquilo que a pessoa conhece, né? O que é bom, porque ela conhece daquele negócio, daquele segmento, e ela tende a ter mais propriedade naquilo. Por outro lado, só investir em startups desse segmento talvez limite um pouco e traga um risco maior para essa pessoa, né? Então, de novo, a gente fala de portfólio diversificado, não só em segmentos, mas também em startups de estágios diferentes. Obrigado, Paulo. Eu queria fazer agora uma pergunta que foi feita aqui pela plateia. O Guilherme Schaffer fez uma pergunta. Eu vou direcionar para o Marcelo Munerato, porque o Marcelo foi uma das pessoas que está começando a montar o seu portfólio. A gente quis trazer um pouquinho aqui em cada momento, né? E logo depois dessa pergunta, eu já queria trazer para cá o Kiss, tá? A gente vai fazer então, pessoal, todo mundo que está assistindo aí, já se prepara, nós vamos ter instruções de usar o Kahoot, como usar o Kahoot. Marcelo, respondendo essa pergunta, a Georgia vai instruir de como usar. E tem uma coisa, o Kahoot é assim, para quem nunca usou, você tem que entrar no aplicativo, colocar um código, aparecem perguntas na tela e você tem que ir respondendo. A velocidade, o tempo que você responde, ele importa, né, no seu ranking. Então, você perdeu o bonde a partir do momento que a gente soltou a pesquisa, não dá mais para pegar. Então, presta bastante atenção quando a Georgia vai falar, tá bom? Quando a Georgia for falar, perdão. Munerato, pergunta é o seguinte, do nosso amigo Guilherme Schaffer. O que pesou na sua decisão de entrar no BR Angels, né? O que pesou mais? É o potencial de ganho financeiro
ou o aprendizado com esse grupo de executivos empreendedores que a gente tem aqui tão rico? Uau, Guilherme, obrigado pela pergunta. E, para te falar bem a verdade, me atraiu demais esse segundo fator que você coloca. Porque eu estou 30 anos no mesmo segmento, né? Que é o segmento aí de gestão de risco, seguros, benefícios, embora seja uma empresa de professional services. Então, a gente tem o privilégio de lidar com clientes dos mais diversos segmentos e indústrias, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a capacidade de aprender, eu sou um cara assim, eu tenho uma filosofia de vida, se Deus quiser, eu vou aprender uma coisa nova até o último dia da minha vida. Então, no BR Angels, em todas as interações, no grupo ou com os colegas do BR Angels, a gente sempre aprende alguma coisa. De verdade, sem demagogia nenhuma, de verdade. São pessoas com uma experiência tremenda. Então, pesou sim o segundo fator, como desenvolvimento pessoal e profissional, pesou o networking, mas pesou também o retorno financeiro. Porque, especialmente em tempos, né, de Selic baixa, de, vamos dizer assim, poucas possibilidades de investimentos com baixo risco, buscar o investimento com esse nível de capital intelectual e com esse nível de capacidade de gestão, eu considero hoje investir no BR Angels, para mim, muito mais seguro de retorno do que colocar na bolsa, do que colocar em ações diversas. Tem dinheiro na bolsa, mas para mim é muito melhor estar aqui, porque a capacidade que a gente tem de escalar uma empresa com um bom projeto e boas pessoas é muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, os fatores 2 são importantes, mas o segundo pesou muito na minha decisão. Muito bom, obrigado, Marcelo. E obrigado, Guilherme, mais uma vez pela pergunta aí. Nós temos outras perguntas, eu vou voltar para as perguntas, tá, pessoal? Então, e quem tiver mais pode ir colocando também. Agora eu vou pedir para a Geórgia instruir a gente aqui sobre o KISS e o Kahoot, né, Geórgia? Vamos lá? Vamos lá. Essa daí não é a versão que eu tinha preparado, mas tudo bem. Essa versão, ela não tem o QR Code. Então, a ideia é que vocês entrem nesse link, o kahoot.it, acesse pelo celular. A nossa sugestão é acessar pelo celular, porque toda a parte das perguntas e das respostas, elas são apresentadas aqui na tela da live, tá? Então, o acesso pelo celular torna aí o seu tempo de resposta mais ágil. Serão 8 perguntas, não mais 5, e na hora que você entrar no site, na hora que você entrar no aplicativo, você vai ver que ele vai te pedir um código. Então, esse código também vai aparecer aqui na tela, assim que eu... Agora melhorou. Esse código vai aparecer na tela assim que a gente entrar na plataforma, né, no aplicativo. São 8 perguntas, uma resposta para cada uma delas. São perguntas e alternativas múltipla escolha, que vão aparecer novamente aqui na tela. Então, existe essa confusão, precisa olhar na tela e daí responder no seu celular. No celular... Oi? Desculpa te interromper. Eu estou tentando me redimir aqui, porque quem bagunçou as apresentações fui eu, né? E plotei errada. Vocês estão vendo agora com o QR Code na tela? QR Code, sim. Legal. Então, tá aqui. Essa mais fácil de acessar. Afinal, perdão. Imagina. Então, assim, no celular vão aparecer as cores das alternativas. Então, você vai pela cor da alternativa que você viu na tela, você vai pôr no seu celular. A pontuação da dinâmica é calculada considerando a resposta correta, especialmente o tempo que você leva para respondê-la. A cada etapa, a gente vai mostrar um ranking dos 5 melhores. Mas esse ranking ele pode mudar até o último minuto. Então, não desanime. Ainda tem chances aí de ganhar. E o primeiro e o segundo lugar receberão os prêmios que o Orlando já compartilhou com vocês. E podemos abrir a tela. O Maurício vai colocar a plataforma no ar. Você quer falar dos vouchers? Aqui estão os vouchers, enfim. Isso. Deixa eu... Não, eu estava tirando. Quer falar, Jorge? Pode falar. Não, pode seguir. Eu, na verdade, só queria passar quais são os prêmios aqui. Eu citei rapidamente no começo. Então, a LDG está brindando a gente aqui com um jantar no valor de R$600 em um dos restaurantes da gastronomia MF, Marcelo Fernandes. Mais uma vez, muito legal. Pode ser num dos restaurantes o Átimo, Curá, Mercearia do Francês, Kinoshita Tradi, Paneteria Atimino. Todos fantásticos, né? Já tive demais no Átimo, o Curá já fez evento, fantástico. Então, bem legal. Obrigado de novo, Daniel Girani, LDG, aí, por estar promovendo, brindando as pessoas aqui para esse prêmio. O prêmio válido até 30 de julho.
bom? Então tem tempo e pode ser, obviamente, delivery se você assim optar pelo momento que a gente está, né? E também agradecer demais o Eduardo Kanashiro, Clínica Du, um voucher, esse é para o segundo lugar, um voucher de R$300 para depilação a laser ou luz pulsada. Se não for para você, sua esposa, com certeza, ou seu marido, né? Aí depende do casal, vai ficar muito feliz, tenho certeza. Mais um voucher, mais um prêmio que a Clínica Du está trazendo para a gente aqui. Obrigado, Eduardo Kanashiro, por estar brindando os nossos membros com esse prêmio. Com isso, agora a gente vai para o Kahoot, todo mundo preparado, pessoal. De novo, se começar, não dá para voltar. A gente vai ver na tela o nome das pessoas que logaram aqui na ferramenta, né, Jorge? Vamos aguardando aí até todo mundo conseguir logar. Acho que você podia voltar lá no QR Code. Algumas pessoas... não, pode deixar aí, desculpa. Algumas pessoas falaram que picotou aqui a minha voz. Foi pontual ou várias pessoas tiveram... Ô, Jorge, o time de gestão pode entrar? Tipo assim, eu, o Célio, ou não? Não, porque a gente sabe o gabarito, né? Mas eu não testei várias vezes com a Fernanda e Dani. Eu não consigo nem colocar a apresentação certa aqui, quanto mais lembrar das perguntas. Vai que eu ganho. Speaker pode, né? Speaker pode entrar, certo? Speaker pode, claro, pode sim. Então, tá bom. Pessoal, 22 players, como vocês estão vendo aí. Nós temos quase 40 pessoas participantes. Obviamente não vai entrar todo mundo, porque tem um time de gestão, né, nesses 40. Mas vamos lá. E o que é C-Sintra? O C-Sintra não sou eu, hein? É o seu xará. É o nosso Celção, é o Celso Sintra. Agora tem o Celso Sintra, entrou o Gabriel Sintra, e é engraçado que não é família não, viu, gente? Não é máfia não, fiquem tranquilos. Trazendo a família toda. A gente vai dominar esse negócio, né? Próxima etapa, colocar todo mundo no comitê de investimento, viu, Felipe? Não, brincadeira, gente. Vamos lá, 23 players, mais alguém vai jogar aí ou não? Dou-lhe uma. Didi, Kanashiro, Kid, Munerato, Stefani, Bosco. Orlando, só colocar uma coisa com relação ao voucher da LDG. O Marcelo Pereira falou que abre o restaurante exclusivamente para receber o ganhador. Então, com todas as medidas de segurança e exclusividade. Jorge, deu uma cortadinha, pelo menos para mim. Repete, por favor. O voucher da LDG, o Marcelo falou que faz a abertura do restaurante exclusivamente ao ganhador. Tá? E aí, hein? Vai ser serviço exclusivo, sem risco. Aí. E para o time de gestão também, né, Marcelo? Não é isso? Nossa. O time de gestão também. A LDG, né? A LDG que foi A gente coloca... o apoiador. Que legal, Boa, Dirani. Muito bom. Valeu, Dirani. Pessoal, 27 players. Eu acho que deu, né? Vamos lá? Prestem atenção. Tá valendo. Qual a média? Todo mundo respondendo. Vermelho, laranja, verde ou azul? 10 segundos, pessoal. Só 11 respondeu. Opa, 20 respondendo. 7 segundos. 5. Já era. Resposta correta. Olha aí o ranking. Joseph, Juarez, o Felipe, Mariotto, Pontinho, os speakers ganhando. O time dos speakers ganhando. Vamos lá, próximo. Startups em estágio pré-operacional são foco de qual modalidade de investimento? Pré-operacional. Essa é baba, hein, meu? É muito fácil. Isso aqui a gente vai ver quem errou. O cara vai receber um curso aí. Então, vamos lá. 3 segundos, 2. Aê. Olha aí, hein? O ranking já mudou tudo. Olha, o Juarez continua em segundo. Mariotto, Didi. Olha, o time dos speakers já deu uma caída agora. Só tem o Mariotto aqui, ó. Próxima. Aí sim, hein? É o Mercedes Series A.
Ih, cara, o Mariotto Juarez não sai mais dali, hein? Vamos lá. Próxima, pessoal, agora. Fácil essa. Essa aqui é para mudar o placar. Aí. Ó, Eduardo subiu. Mariotto ainda lá em cima e o Juarez em terceiro. Fizemos essa pergunta aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver quem estava prestando atenção. Ó, Didi chegando perto aí. Ô, Mariotto, você não sai mais daí, né, meu filho? Quer o jantar mesmo, né? Ah, essa aqui ninguém errou. Aí, ó. Terceiro lugar, o Didi. Segundo lugar, o Eduardo. E o primeiro lugar, nosso amigo Paulo Mariotto. Parabéns, parabéns. Olha aí, hein? Vai ter gente reclamando que você é speaker, hein, Mariotto? Mas faz parte, né? Você não viu as respostas. Então, paciência. Parabéns, parabéns. Muito bom. Vocês receberão, obviamente, os prêmios depois. Obrigado mais uma vez, LDG, Daniel Dirani e Eduardo Kanashiro da Clínica Du. Obrigado pelos prêmios. Obrigado pela participação de todos vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui e agradeço de novo os apoiadores. Vamos continuar, então, com o nosso Q&A aqui. Tem várias perguntas pipocando e eu queria trazer uma pergunta agora pro Paulo Pontin, deixa eu desativar aqui. Aí, Paulo, já está desativado. Paulo, a pergunta do Eduardo Kanashiro. Qual o segmento da vez, na sua opinião? O que você acha que deve ser priorizado nesse momento em termos de segmento de startups em um segmento específico? Boa pergunta, Eduardo. Inclusive, a gente foi tema de discussão entre os associados um tempo atrás aí. Bom, muitos segmentos aí que agora com esse grande driver aí que eu acho que essa pandemia aí está causando uma mudança aí em vários setores. Vou citar um deles só, né, que a gente já falou, telemedicina, por exemplo, né? É um segmento aí tudo ligado a essa parte remota, né? E a tendência, se você olhar a médio e longo prazo, é só de crescimento, né? Essa tendência ela já existia antes, mas ela não estava tendo uma aceleração na adoção dela.
O que a gente tem visto, eu falo por conhecimento da própria Verizon, né? A Verizon ela tem investido muito em empresas focadas em IoT, toda essa parte de ferramentas de colaboração, como o Zoom, aí acabou de comprar a Blue Jeans, não foi à toa, porque trabalho remoto tende a crescer cada vez mais, mesmo voltando para o novo normal. Atendimentos remotos, ou seja, todo mundo que conseguir prestar, manter uma experiência do consumidor, mesmo à distância, online, né, eu acho que vai sair bem, né, nesse novo normal, entre aspas. Aí a gente tem que ficar de olho nessas empresas, nesse segmento, na minha opinião. Boa, Paulo, boa. E do ponto de vista de screening, eu adianto que a gente, o Fernando Danese, todo o time aí, já estão buscando alguns segmentos específicos a partir de agora, né? Tanto para complementar o nosso portfólio, ou seja, empresas que complementem as nossas investidas, como segmentos que estão agora, nesse momento, mais em alta do que outros. Então, a gente está caçando essas empresas. E, de novo, quem tiver indicação de startup, é só direcionar para o nosso site, www.brangels.global. Ok? Eu vou fazer uma pergunta agora, direcionar uma pergunta do José Bosco para o Felipe. E a próxima para você, Mariotto. Felipe, a pergunta do Bosco é a seguinte, pergunta muito boa aqui. Para quem é executivo, ou foi executivo, e está se tornando agora um investidor anjo, qual que é o maior limitador de mindset? O que você acha que deveria, né, mudar aí nesse mindset de executivo para investidor anjo e que não seja tão trivial? Tá? O que seria e como fazê-lo, na sua opinião? A pergunta realmente é muito boa, porque eu percebo nos GAs, eu tenho participado de bastante GA, que a gente às vezes se pega quase como sendo um VC em vez de ser um grupo de angels, né? Quando a gente está inserido dentro das nossas indústrias, das empresas já consolidadas, a gente tem uma cabeça de que tudo funciona, a empresa tem todo o planejamento organizado, os processos são claros, o mercado que ele está endereçando é claro, e a hora que você se depara com uma startup e a pessoa, o founder, fala com orgulho que ele não tem um planejamento, que os processos não estão claros, que aquilo é uma forma dele ajustar o negócio rapidamente, aquilo chega a incomodar a gente. Peraí, essa empresa está uma bagunça, está desorganizada, precisamos botar ordem nisso aqui, né? Então, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que tomar até muito cuidado nessa mentoria, nesse capital smart que a gente vai dar, para a gente não acabar matando essa agilidade, esse dinamismo que as startups têm. Então, essa mudança de modelo, até na avaliação, né? Acho que a gente vai avaliar, começa a pedir fluxo de caixa, começa a pedir um business plan mais estruturado, aí vem um business plan mais ou menos, aí já acha ruim. Toda hora a gente tem que ajustar essa cabeça de que aquilo é uma startup e a beleza dela, ela tem aquela simplicidade e facilidade dela se modelar. E eu acho que esse até o Guilherme perguntou isso também, da cabeça, né, de como que o que é o benefício da gente estar aqui dentro, né, perguntou acho que para o Marcelo. Isso ajuda a gente também a trazer isso para o nosso negócio, quem é executivo, trazer isso para o dia a dia e quebrar paradigmas, né, você está sempre questionando as coisas lá dentro. Legal, muito bom. E isso não é trivial, né? A gente tem que estar todo momento aí se questionando se de fato não é um mindset que você está tendo ali, mais de executivo, mais das suas experiências, o que é normal, né? Para a gente sempre se baseia nas nossas experiências passadas para, de repente, projetar naquela startup. Então, isso, sem sombra de dúvida, há uma hora atrás, né, um grupo de análise da One Insurance estava discutindo com o comitê de investimento e toda hora a cabeça assim girava para o modelo mental de executivo analisando uma empresa. Não, essa empresa não pode, tem isso, aquilo. Aí alguém falava alguma coisa que trazia a gente de volta para o modelo mental e falando, isso aqui é uma startup, ele está desrompendo um segmento, ele está trazendo uma inovação, calma, vamos tentar enxergar se isso aqui ele consegue passar por essa pontezinha, uma pinguelinha estreita, mas ele vai chegar do outro lado num lugar que ninguém chegou. E acho que é essa a beleza. É isso aí, é isso aí. Eu lembro quando comecei a investir em startups, eu participei de uma reunião com uma startup e tinha mais 2 outros executivos junto. Nessa época eu ainda trabalhava como executivo e aí o cara da startup falou, poxa,
vamos então marcar a próxima reunião, porque a gente se interessou, etc. Vamos. Aí um dos executivos falou assim, olha, eu vou deixar aqui o telefone da minha secretária, aí você fala com ela e marca a reunião. Cara, acabou a reunião ali, né? Acabou. Porque não é o fato de usar secretário ou não, mas pô, a mensagem que você passou para a startup é assim, você precisa falar com esse cara, eu preciso falar com a secretária. Esquece, esse cara aqui não sabe o que é startup, eu tô fora, não está na minha tribo, né? Então a gente não quer nenhuma coisa, né? Nem ter, né, todos os executivos aí falando com startup, também não queremos o outro lado, que é todo mundo hippie aí, não, nada contra os hippies, pelo amor de Deus, mas todo mundo aí, não, vai investir em tudo, então vamos lá, pode ir tudo, não, tem que ter um equilíbrio nesse negócio e eu acho que a gente está trabalhando forte para isso. Eu queria fazer a próxima pergunta então para o Marioto. Obrigado, Felipe, e obrigado, Bosco, pela pergunta. Marioto, uma pergunta aqui, o Bosco fez uma pergunta em 2 partes, eu vou direcionar essa para você. Das startups que não deram certo, né? Ótima pergunta aí, capciosa. As que não deram certo, quando que você sentiu que a coisa não ia para frente? Qual foi o trigger? Qual foi o momento que você falou, cara, não vai? E o que você fez nesse momento? Quer dizer, desistiu, foi, já era, foi muito longe? Como que a gente pode saber se aquela coisa não está indo bem? E, de repente, que medidas podemos tomar para talvez estancar um pouco o sangramento aí? Legal, obrigado, João. Eu vou falar uma coisa aqui, desculpe as mulheres, mas na verdade é o seguinte, a gente sente a hora que o empreendedor perdeu o tesão, na verdade, pelo negócio. No fundo é isso. É mais ou menos o executivo que está sentado na cadeira e fala, o que eu estou fazendo aqui? Sou presidente, ganho bem pra caraca, tenho todos os benefícios, mas não sinto prazer mais em levantar da minha cama para vir aqui para o escritório. É a mesma coisa com o empreendedor. O empreendedor, na verdade, ele tem que ter, na verdade, um T grande para ir, para, na verdade, fazer acontecer. É óbvio que aí você tem as qualidades, tem que ter resiliência, tem que ter, obviamente, um pouco de gestão, ele vai aprendendo nesse processo, como o próprio Felipe falou, startup não é pronta, o empreendedor não é pronto e, naturalmente, ele sempre vai precisar dessa ajuda. A hora que você percebe isso, é o momento que você tem que tentar dar um gás no empreendedor. Se você perceber que o empreendedor perdeu aquele gás, e aí seja por qualquer motivo, porque às vezes não está associado ao empreendimento, às vezes ele tem algum problema pessoal que acaba afetando no negócio, ou o negócio não está saindo, a empresa vira zumbi. A gente vê muitas startups zumbis, que é o seguinte, a empresa ela continua gerando receita, mas não sai do lugar. E aí você vê o seguinte, cara, esse cara não vai para lugar nenhum mais. E nesse momento você tem que tomar uma decisão. A decisão de dar write-off, perdi tudo, simplesmente abandonei, ou, eventualmente, você tentar mudar um empreendedor, ou, às vezes, até substituir um empreendedor. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo nesse momento. A gente tem uma empresa que a gente investiu lá no Anjos. Para mim, do ponto de vista de todas que eu tinha investido, de negócio, um dos melhores negócios que eu investi na área agro, mas é um dos piores empreendedores que eu poderia ter apostado. O cara, na verdade, não é coachable, o cara, na verdade, ele quer ficar milionário muito rápido, e aí o seguinte, ele começa a atropelar as coisas. Então, a gente está tentando, na verdade, junto com o conselho, ajudar o empreendedor, mas uma das coisas que eu comentei na última reunião é o seguinte, olha, se não puder, a gente substitui o empreendedor. Mas como é que você vai substituir o empreendedor? Obviamente, você tem que ter tato, mas tentar colocar alguém que faça o papel de gestão de CEO e deixar o empreendedor, na verdade, naquilo que ele sabe fazer. Porque o cara é o seguinte, às vezes é um bom comercial, mas é um péssimo gestor. E a gente sabe que o comercial é fundamental para o business, mas dependendo do negócio que está inserido. Então, esse momento, João, de você decidir a hora que dá write-off é sempre ruim, porque você nunca quer, na verdade, dar write-off no seu negócio, mesmo que seja mental, embora eu tenha 2 negócios que, para mim, mentalmente eu já perdi, mas ainda eu insisto. E eu vejo que ainda os empreendedores não perderam esse T grande de querer fazer acontecer, embora eu acho que o mercado está muito difícil. E aí ele tem que pivotar. Então, é mais ou menos nessa linha que eu comentei com você. Ou seja, o principal, para mim, mais uma vez, volta a ser pessoas. É a hora que ele perde, na verdade, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Paulo, obrigado pela resposta. Obrigado, Bosco, pela pergunta. Na minha experiência pessoal, parece que grande parte dos fracassos das startups, aquelas que não vão para frente, acaba sendo o time mesmo. Eu tenho poucos casos assim, o segmento afundou, que pode acontecer, o negócio não foi, é algo regulatório.
me dá a entender que mais de 80% dos casos são as pessoas, é o time. É isso mesmo? Você está correto. No fundo, é o seguinte, não muda muito, né? Mesmo nos empreendimentos já consolidados, ou empresa da old, elas continuam sendo de pessoas. A hora que você vê, na verdade, seja um problema societário, seja um problema, na verdade, essa perda de apetite, o negócio acaba afundando. E é engraçado porque você muda, às vezes, a pessoa, o negócio é o mesmo, o mercado é o mesmo, e ele fala assim, como é que pode, de repente, construir? Vocês devem lembrar de uma pessoa, na década de 90, que ele assumiu a empresa do pai, o pai faleceu, e ele escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa, né? Esse cara foi super famoso na época, fugiu o nome dele. Ricardo Semler. Ricardo Semler. Cara, ele tinha 23 anos de idade. O pai faleceu, ele assumiu as empresas do pai e transformou a empresa. Então, você fala o seguinte, para ele, eu acho que na cabeça dele, ele assumiu uma empresa como se fosse uma startup, vindo ali com toda a energia da jovialidade e transformou o negócio. Então, isso você vê ainda, mesmo na velha empresa, você vê isso acontecer, né? São as pessoas que transformam realmente os negócios. Legal, muito legal. Dando só adicionar duas coisas rapidinho aí, que é interessante. Tem um TED interessante sobre esse tema, que é do Bill Gross, chama What Makes a Company Succeed. E ele fala entre os fatores dos estudos que ele fez em vários anos aí, e dois dos principais fatores de sucesso de qualquer empresa, não só startup, é o timing do negócio e o time, né? Se você consegue ter essa combinação, a chance de sucesso é muito grande. Isso aconteceu com o Airbnb, com o Uber, né? Ninguém acreditava que o Airbnb, né, que as pessoas fossem abrir suas casas, né? Muitos investidores deixaram de investir no Airbnb porque achavam que ninguém ia abrir a sua casa para um estranho. Mas eles lançaram o produto, o MVP, bem no meio de uma crise. E o pessoal está precisando de grana. Então, aí o time jogou a favor e eles acreditaram no negócio, entendeu? Então, é interessante essa dinâmica aí. Isso daí, Paulo, tem um termo que é muito usado chamado antiportfólio, né? Exato. E aí volta, na verdade, na primeira pergunta lá do Orlando, qual é o portfólio ideal? Por isso que investir em grupo, você eventualmente investe no grupo, e no caso aqui da BR, né? Mesmo que a hora que você faz lá a avaliação, fala assim, ó, 51% aprovou, legal. Puta, mas eu não gosto do negócio. Mas esse negócio pode dar certo. E você não investiria sozinho, só que em grupo você acaba investindo. Exato. Isso que você falou, os dois Paulos, né? A dupla dos Paulos aí, bate muito, porque é isso aí. A gente aposta que a maioria vai acabar vendo coisas que você individualmente não viu, né? E aí, tem muita gente que às vezes me fala assim, putz, Orlando, tal startup passou na plenária, cara, é uma loucura a gente investir nessa startup. Ou o contrário, olha, essa startup passou na plenária e, a gente não tem nem que avaliar muito, tem que investir, né? E eu sempre falo para as pessoas, acredita no processo. Deixa o GA fazer o trabalho dele, deixa o comitê de investimento fazer o trabalho dele, deixa os membros votarem. Acredite no processo, porque às vezes você tem uma visão que aquilo ali vai bombar e não vai, cara. E o processo, normalmente, ele vai ajudar a ver essas falhas, né? Óbvio que a gente vai errar, não tenho dúvida. E faz parte do processo a gente investir em algumas etapas que não vão para frente. Mas nós temos que acreditar no processo, temos que segurar a ansiedade, às vezes. E eu já vi em casos de gente falar assim, não, se for investir nessa startup, cara, não sei o que eu vou fazer, não faz o menor sentido. Eu falo, cara, entra no GA, né? O que eu falo, pessoal, entra no GA, participe do GA, influencie pelo GA, é lá que você vai influenciar. Não é olhando de fora e falando, puxa, vai ou não. E às vezes, de fato, o GA dá 2 semanas e fala, você tá porque não faz sentido, vamos tirar da máquina. Né? Então, é do jogo. Mas eu queria direcionar mais uma pergunta para o Paulo. Primeiro, fazer um aviso, eu vou plotar aqui na tela, pessoal, os próximos eventos. A gente tem no dia 7 de julho o kickoff com a Chili Gun, onde vai ser um evento, obviamente, fechado. Tem dia 16 de julho um Talks, com um tema ainda a definir, e dia 28 de julho a 17ª plenária. Tá? Então, esses são os próximos eventos, as próximas datas. Você vê que plenária, a gente vai ter a plenária do mês só no final de julho, tem bastante tempo. A gente está dando uma mexida no processo de screening para melhorá-lo. O Fernando Danés está fazendo um ótimo trabalho com relação a isso. Vocês devem ter percebido, vários de vocês recebendo convites para participar, né, também do processo de screening. Então, a gente quer, com isso, selecionar o creme de la creme das startups, melhorar um pouquinho mais ainda do que a gente já vinha fazendo, tá bom? Eu vou deixar na tela um pouquinho essas datas para que todos estejam cientes. Eu queria também avisar que o nosso tempo previsto, a gente falou até às 8 horas, né? E eu não quero desrespeitar o horário de ninguém, mas eu também quero dar liberdade para quem quiser ficar um pouco mais, porque ainda tem algumas perguntas aqui, ficar. Então, se os nossos speakers, qualquer um de vocês precisar sair,
seja o horário que for, não tem problema, avisa, dá um tchau para a gente e vai. Se os outros puderem ficar um pouquinho mais, eu agradeço. E dos nossos membros que estão assistindo, quem quiser também continuar, pode continuar. Quem precisar sair, a gente vai entender, mas a gente vai estender um pouquinho mais aqui, pelo menos uns 15 minutos, para tirar essas perguntas aqui. Tudo bem? Combinado assim? Dos speakers, vocês precisam... Alguém tem um hard stop aí ou dá para seguir? Legal. Tranquilo, Orlando. Então, Bora, tranquilo, Orlando. A próxima pergunta vai para o Paulo Pontin, que acabou de fazer um comentário. Eu queria direcionar a pergunta para ele. A pergunta é do Juarez. Pontin, como é que você administra o seu tempo como executivo e como investidor anjo? Pergunta difícil, hein? Pergunta fácil de fazer, difícil de responder. Tinha que ser o Juarez, né? Grande Juarez, grande pergunta. E estamos no mesmo barco, né? O Juarez também é um outro executivo que está nesse meio, o Marcelo Munerato. Então, vou falar a minha experiência. É isso aí. Né? É uma questão que a gente faz no trabalho, na minha opinião, né? Você tem que priorizar e você tem que dedicar tempo, né? Eu vou dar um exemplo recente. Eu acabei de assumir a liderança de um GA e eu falei para Orlando, eu quero pegar um GA porque é uma das maneiras que eu acho que a gente aprende desse processo, né? Liderando um GA, e eu estou aprendendo muito, né? Principalmente com o grupo lá, que é um grupo fantástico, né? E só que o GA, ele te demanda tempo, né? Você tem um certo compromisso, você não pode simplesmente falar, eu vou assumir isso daí e ficar lá 3, 4 meses, né? A gente está perdendo, está tomando tempo também das pessoas, né? O nosso e dos empreendedores, tá? Então, o que eu procuro fazer, Juarez, é como se fosse entre aspas, um hobby para mim. Eu tenho a banda também, o pessoal me pergunta, pô, você tem a banda, você investe, você é executivo, como é que você arruma tempo para isso? É time management, né? Não tem segredo. Medito todo dia também. Como é que eu medito todo dia? A primeira coisa que eu faço, levando da cama, é 10 minutos de meditação. Porque se eu deixar fazer meditação no meio do dia, acabou, não vou fazer. Começa a entrar as coisas, vão atropelar tudo. O BR Angels, ele já tem um tempo na minha agenda semanal. Então, eu já coloco lá mais ou menos o tempo. É claro que isso daí eu procuro seguir dentro de uma rotina, mas às vezes não dá para acontecer uma reunião num dia, eu tenho a flexibilidade para jogar isso todo dia. Eu acho que é importante a gente que é executivo, 2 coisas, né? A gente tem um compromisso com o executivo e a gente não pode abrir mão disso, a gente tem que ser responsável nesse aspecto, mas também eu acho que hoje em dia, com tudo isso que está acontecendo, a gente está trabalhando mais, né? Eu estou trabalhando 12 horas por dia, então, para mim, não está sendo nenhum problema agora dividir esse tempo entre trabalho e a associação, assim, além do BR Angels, ainda que eu falei, eu faço parte do conselho de 2 startups aí que são pré-operacional e que me demandam tempo também. Consigo fazer, eu acho que é muito gratificante porque eu tenho levado coisa dos 2 lados, do mundo corporativo, que nem o Felipe comentou aí, bom, para as startups e coisas das startups que eu consigo levar também para o meu dia a dia aí que estão me ajudando. Muito bom. Obrigado, Paulo. Pergunta para o Munerato. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir responder todas. Munerato, pergunta do Maurício. Eu assumo que seja o Maurício Okubo. Qual o maior indicador para você de sucesso no investimento anjo? É retorno financeiro, é aprendizado ou impacto na sociedade? Uau! Pô, antes de responder, eu vou só ver uma adendo que o Paulo comentou, que eu acho que é da minha experiência pessoal, Orlando, porque é uma verdadeira angústia essa, né? A gente pode trabalhar 16 horas por dia, que não é suficiente na vida executiva ou na vida de empreendedor ou na vida de investidor. Eu acho que uma coisa que funcionou para mim também foi alinhar com a família. Eu acho que isso é uma coisa legal, sabe? Minhas filhas já estão mais velhas, já entendem. Esposa nem se fala, né? Vou alinhar com a família. Meninas, não é que eu não gosto de estar com vocês, não, mas esta hora, até hoje, 8h30 da noite, vai estar aqui por causa disso, porque também tem a ver com o futuro delas, né? O futuro da família. Você está investindo para um segundo momento de carreira, que, se Deus quiser, o nosso mestre Aldan, lá da Kronberg, falou que a gente vai viver até os 120 anos, sei lá. Ele falou que eu estou começando a segunda metade, fiz 50 agora. Então, eu preciso investir em muita startup, vou trabalhar muito, se Deus quiser, até os 100 anos. Desculpe. Voltando aí, Mauricião, eu acho que os 3 fatores que você enumera são fundamentais, né? Você falou retorno financeiro, obviamente, né? Aprendizado e impacto social. Eu diria que nós estamos num momento, né, da economia realmente integral, da economia holística, né? Não adianta só ganhar dinheiro hoje
se o dinheiro que eu estou ganhando está gerando impacto social negativo, esse dinheiro não faz ninguém feliz. E acho que cada vez mais, que bom ver, né, o empresariado brasileiro, executivos não só no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, com essa mentalidade. Então, se a gente pode, obviamente que nós queremos ter retorno, mas nós podemos aprender. E eu aí ressaltaria, também tem impacto social positivo, que foi um dos motivos pelos quais eu aceitei até o convite do Paulo, mas também do Arthur e do Zé Loureiro, de entrar nessa startup ligada à educação de crianças com transtorno, né, de aprendizagem, é por isso, porque a gente tem um propósito aí nobre. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, botei bastante dinheiro ali. Quero ter um retorno, não precisa ser muita, não precisa ser 10 vezes, não. Se for 1,5 vezes, e se a gente conseguir ganhar, ajudar milhões de crianças a terem uma vida melhor, sem demagogia, sem frescura, eu vou ter tido um retorno muito maior do que 10 vezes financeiras. Então, eu acho que a gente tem aí hoje, esses 3 fatores têm que estar, de alguma maneira, conjugados. Muito legal, Munerato. Obrigado pela resposta. Resposta agora, pergunta agora. Loureiro, eu estou com a sua pergunta aqui, tá? Fica tranquilo que eu vou fazê-la. Eu recebi pelo chat aqui, está comigo na ferramenta. E a gente já vou fazer já. Eu vou fazer antes uma pergunta do Stefano para o Paulo Mariotto e a pergunta do Loureiro vai para o Felipe depois. Paulo Mariotto, responda de forma rápida. Olha só que missão que eu vou te dar, hein? Qual é a melhor forma de fazer o valuation de uma startup? Stefano, essa pergunta é difícil. Mas, assim, existe hoje no mercado reconhecido 9 métodos, de 9 a 12 métodos aí que você pode usar. Existe o Berkeley, existe o First Chicago, existe, na verdade, o cash flow descontado. Todos eles, na verdade, cada um ele é usado para um determinado estágio da empresa. Na prática, dependendo do estágio, é muito mais arte do que ciência. É muito mais feeling do que você acredita. Né? Por mais que você use esse grupo de metodologia, eu posso até passar no grupo depois, eu tenho aqui um paper aqui bem interessante, né? Que faz um resumão de todos esses métodos, mas na prática, realmente, se você for tentar usar, acaba nenhum deles usando. Né? O que a gente acaba muito usando um pouco de feeling é o seguinte, mesmo aqui BR Angels, a gente é um anjo, a gente imagina o seguinte, nós não podemos tentar na primeira rodada pegar aí geralmente a gente anjo fica entre 8% e 15%, 8% e 16%. Se a rodada você já for, na verdade, no valuation que o cara está colocando, e o valor que você está pondo, você vai pegar 25%, 30%, isso pode parecer, na verdade, bom no primeiro momento, mas é péssimo, porque isso pode dificultar enormemente nas rodadas seguintes. Então, entre 8% e 15% é uma média que a gente tem aí, né, dos anjos. Mas, em resumo, pela rapidez aqui que o Orlando me pediu, tem essa metodologia, tem 8 ou 9 aí, eu te passo, na verdade. Uma delas que eu gosto muito é uma metodologia VC, que ele faz de trás para frente. No fundo, é o seguinte, quanto que, na média do mercado, quanto que você vende uma empresa? 100 milhões. Qual é o múltiplo que eu quero? Eu quero 10 vezes o múltiplo. Então, 100 dividido por 10, você chega a 10 milhões. Tá bom. Quantas vezes, na verdade, eu vou ser diluído? Eu vou ser diluído 60% nessa rodada. Então, vai ir para 4. Se eu coloco 1 milhão, é pré ou pós, você vai chegar muito próximo do valor. VC, às vezes, usa essa metodologia que eu falei muito rápido aqui para tentar precificar, na verdade, uma empresa. Mas nesse estágio que a gente atua, é muito difícil. A gente tem visto o valuation de 15, de 10, de 12, e a gente nunca chega à conclusão se é caro ou barato isso daí. Né? Mas eu mando depois no grupo aí esse paper, na verdade, desses 9 métodos aí de valuation. Eu queria pedir uma lição de casa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Stefano, pela pergunta. Eu queria pedir uma lição de casa, se eu posso, para os nossos queridos speakers. Cada um de vocês aí, o que vocês acharem que é material relevante. Pontin citou um vídeo super legal. Eu não lembro o nome deles, mas que eles fizeram essa análise de várias startups e etc. Chegaram à conclusão que é time. Eu compartilho. Né? Compartilhar no grupo. Então, o que vocês acharem aí de valuation, tudo que vocês tiverem de relevante, joga lá no nosso grupo. Legal. E o objetivo aqui, gente, é esse self-learning aí, né? Que a gente está praticando. Orlando, só deixa Tem muita coisa no YouTube também. Eu sei que o time está estourado, mas o Marcelo falou uma coisa muito interessante. Ele investe numa empresa de impacto social, eu também invisto, e tem muita gente que tem preconceito em investir em empresa de impacto social. Há 2 anos atrás, eu fui numa missão para Israel, e a gente teve contato com 2 fundos, um chamado Picanto,
que é administrado pelo filho do Shimon Peres, que foi lá o premier, na verdade, em Israel, e o outro, na verdade, Bridge. Os dois fundos, em momentos diferentes, comentaram o seguinte: nos próximos 20 anos, 20 trilhões de dólares vão ser investidos em fundos de impacto social. E por qual razão? As pessoas, na verdade, baby boomers, os filhos do baby boomers, eles querem, na verdade, ter motivo para investir, não é só mais dinheiro. Eles querem ter, na verdade, um propósito, né? Propósito de vida. Então, assim, o que o Marcelo falou, dinheiro continua sendo importante, é óbvio, ninguém quer perder, mas você tem que ter um propósito para melhorar, na verdade, a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é um negócio que a gente tem que, inclusive na BR, abrir a mente, que fundos de impacto, às vezes a gente fala, pô, mas esse negócio não dá dinheiro, isso é social. Não é filantropia, né? Não é objetivo de filantropia, mas é, na verdade, ter retorno com a ajuda à sociedade. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta para o Felipe, e aí eu vou fazer uma última pergunta do César aqui, para o Munerato e para o Pontinho, de forma bem rápida. E aí a gente vai ter que encerrar, pessoal. Vamos ficar aí nos 15 minutinhos de extensão, tá bom? Felipe, pergunta do José Roberto Loureiro. Dos investimentos que você já fez, né? Você já assumiu algum liability investindo através do mútuo conversível? Eu tive 2 casos de empresas investidas que tiveram problemas financeiros graves e através de mútuo, e esses 2 casos eu não respaldou nada, não pegou nada na gente. Entretanto, eu tinha feito investimentos através de holding, tive problemas com as holdings, acabei sendo envolvido na discussão, foi lição aprendida e desde então passei a usar mútuo conversível. E alguns casos com fundo. Eu tenho um fundo também exclusivo e eu uso eventualmente o fundo para dependendo da operação. Se é uma operação maior, eu acabo usando o fundo. Legal, legal. O mútuo foi bem seguro. Uma era a empresa de São Paulo, uma empresa do Rio de Janeiro. As duas estão até hoje, o fundador lá brigando lá, fugindo de banco, de factory, ele foi se enrolando todo lá. A gente já tinha saído do negócio, ele continuava piorando o negócio lá, em vez de terminar. Por um acaso, hoje, eu tive uma conversa com o Gregory sobre a insurance e a gente está falando disso, do instrumento, né? E é isso que você falou, quer dizer, o mútuo conversível hoje é o instrumento mais seguro que a gente tem. A gente está fazendo um empréstimo para a startup. Tudo que a gente quer é fazer esse empréstimo e lá na frente sair com múltiplo maior. Tudo que a gente não quer é virar sócio, né? A gente não quer virar sócio dela agora. Pode ser que lá na frente isso nos leve a virar sócio, mas daí é uma outra situação. A gente já conhece a startup, tem anos com ela, conhece os fundadores, então é diferente. Mas de saída, o mútuo conversível é, sem sombra de dúvida, que mais protege o investidor anjo aí. Obrigado, Felipe. Pergunta agora para o Paulo Pontinho e para o Munerato, e aí a gente encerra aqui as perguntas. Deixo aberto para vocês falarem, passar umas palavras finais para a gente fazer o encerramento da nossa live, do nosso webinar. Pontinho e Munerato. Pergunta do César Souza. Começando com o Pontinho. Na sua opinião, qual que pode ser o maior acerto, o maior erro ao decidir investir numa startup? E uma coisa, um acerto e um erro ao se investir numa startup. Boa pergunta, César. Um abraço. Eu acho que o erro, eu vou na linha do que o Paulo comentou no começo aí. Você, por exemplo, ir muito por emoção e menos por razão. Às vezes você é um amigo ou é um projeto que você acha que é muito legal, tem tudo para dar certo, é uma ideia fantástica, mas você deixa de se preocupar com o resto, que é o time, que é a execução, que é o timing, que são outros fatores que tem que vir junto com aquela grande ideia, né? Ideia é muito legal, gente, mas ideia representa 20% da taxa de sucesso, né? Você tem uma ideia boa com um time ruim, que nem o Paulo falou, não representa nada, né? E vice-versa. Então, acho que esse é o primeiro erro. E o acerto, eu acho que eu vou na outra linha, né? O maior acerto, eu acho que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje aqui nesse framework, né? No workflow do BR Angels. É você ter um processo de screening adequado, um processo de análise adequado, né? Que vai por várias etapas e vai avaliando e mitigando o máximo possível, né? Os riscos. O risco vai sempre existir, na verdade, no frigir dos ovos, mas a gente consegue realmente mitigar
E quanto mais eu entendo do processo do BR Angels, mais animado eu fico do trabalho que a gente está fazendo. Legal, Paulo. A gente está construindo junto. Antes de passar para o Minerato, só aproveitando, Paulo, já fala suas palavras finais e depois vou pedir a mesma coisa para o Minerato, a gente volta para o Paulo Mariotto e para o Felipe para a gente encerrar. Bom, obrigado mais uma vez, Orlando, pela oportunidade. De novo, eu acho que são eventos como esse que engrandece, faz a gente estar aprendendo cada vez mais uns com os outros. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu acredito muito nesse grupo, o mindset que nem o Felipe comentou aí, de investimento em startup é uma coisa que a gente tem que exercitar, não é fácil, né? Mas é uma coisa que, quanto mais a gente exercitar, repetição, 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 como tudo na vida, né? Uma hora vai ficar natural aquilo, né? A gente vai começar a ter aquele pensamento enraizado na gente, a gente vai ver que são inúmeras oportunidades que aparecem. Não quer dizer sair investindo em qualquer coisa que aparece, longe disso, mas ter a cabeça um pouquinho mais aberta aí para as oportunidades que aparecem. Obrigado. Obrigado. Marcelo, vai lá. Obrigado. Maior acerto e onde você acha que a gente o maior erro na sua opinião? Bom, obrigado, professor César, pela pergunta. Eu acho que o erro é não seguir o processo. Corroborando aí com o que o Paulo falou e com o que você já falou há alguns minutos atrás. Aliás, aquele material todo do Angel Capital Association, né, norte-americana, fala muito isso, né? Não seguir o processo é um erro grave. Pode parecer, às vezes, burocrático, ter um GA, depois ter um comitê de investimento e perguntas, né? Escrutínios, mas isso faz toda a diferença para que, como o Paulão falou muito bem, a gente não vá só pela emoção, né, Paulão, mas vá pelo um pouco de razão. É uma mistura de arte e ciência. O Paulo, como grande músico e artista, sabe disso, mas também um cara de tecnologia de cabeça racional. Quer dizer, tem que ter essa combinação. Então, acho que esse maior erro é não seguir o processo. E o acerto é conseguir aqueles 3 pontos que o Maurício Cuba acabou de falar. Para mim, espetacular tripé. Retorno financeiro, aprendizado e impacto social. Meu Deus, se a gente conseguir startups em que a gente atinge esses 3 objetivos, ainda que o múltiplo não seja maior, mas que a gente consiga fazer isso, eu acho que todos nós vamos estar realizados. Legal, essa é a obrigado. Resposta. E mensagem final, mestre Orlando. Eu acho que agradecer de coração pela oportunidade, me colocou aqui no grupo de feras, ainda bem, que eu me lastreei aqui nos 3 colegas. E vou deixar aqui talvez um provérbio atribuído à igreja primitiva cristã. Dizem que mas se não for também, como os italianos, se non è vero, è bene trovato. Mas o provérbio é o seguinte, tem tudo a ver com BR Angels, que uma vela pode acender milhares de outras sem diminuir a sua própria luz. Uma vela pode acender milhares de outras sem diminuir a própria luz. É o que a gente faz no BR Angels. Ninguém quer brilhar mais que o outro, ninguém quer ser mais que o outro. Uma vela vai acendendo um monte de outras, né? E acho que com isso a gente consegue também trazer mais luz para outras empresas, para outras pessoas que a gente vai ajudar com o Smart e vamos construir, por que não, ter o propósito de construir um Brasil melhor. Muito bom, obrigado. Antes de eu passar para o Paulo Mariotto fazer a consideração final e o Felipe, isso que você falou, esse provérbio é lindo, Marcelo, e eu tive um professor que ele me falava o seguinte, que o conhecimento não é como comida. A comida, se você vai dividir, você tem que ir racionando e ela vai acabando. O conhecimento, você divide e ele continua o mesmo tamanho. Você não perde nada com isso. Então, por que não dividir? Por que não compartilhar? Por que não estar junto com os outros? Muito parecido com o que você falou das velas, eu acho que é o que a gente busca fazer aí. Fascinante. Obrigado. Boa. Paulo Mariotto, considerações finais. Orlando, primeiro obrigado aí pela BR, estou muito feliz aí de estar compartilhando com vocês aí o grupo, estou recente aí, estou 2 meses aí, mas já sinto em casa, né? O pessoal realmente de alto nível. O que eu tenho que falar é assim, investir em startup, para quem está começando agora, o único problema é que isso aí é um vício, né? Na verdade, é um vírus que entra e é impressionante, porque todo dia você aprende coisa nova, né? É um aprendizado constante. Você, na verdade, sofre uma disrupção contínua, né? E isso, para mim, é algo que é impagável, né? Você, todo dia, uma hora você está falando de saúde, aí 2 horas depois você está falando de educação, 2 horas depois você está falando de indústria 4.0. Óbvio que você não vai se aprofundar em nada, mas você se torna uma pessoa extremamente eclética. E isso faz uma diferença enorme.
O segundo, acho que o Marcelo já comentou bastante também, é a questão de você contribuir com a sociedade, né? Pode parecer algo meio... Paulo, você está falando isso de boca para fora, mas não é. No fundo, eu acho que todos que estão aqui, a gente teve a graça, na verdade, de ser diferente na sociedade, de ser executivo, de ter sido empreendedor de sucesso. É uma maneira de você retribuir para a sociedade de alguma forma, né? Então, quando você coloca dinheiro, você não está sendo filantrópico, óbvio, você está com o objetivo de resgatar esse recurso de alguma maneira, mas, de certa forma, você está contribuindo aí para melhorar a economia de modo geral, né? Você está trazendo isso para a sociedade, seja gerando emprego, seja gerando uma nova solução, e isso faz uma diferença no seu dia a dia que é absurdo. Então, basicamente é isso. Aí, boa noite para todos. Obrigado, Paulo. Obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado, você foi um dos membros que entrou pouco depois do BR Angels, através dos convites, mas um dos caras que tem colaborado muito, né, nesse pouco espaço de tempo que já está com a gente. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua dedicação e participação. Felipe, com você. Bom, agradecer também esse horário aí, todo mundo, tem 20 pessoas ainda com a gente, bacana. Eu queria deixar aí como erros e acertos, eu acho que o erro maior que eu tive foi agir por impulso, empresas onde até acabei fazendo segunda rodada de investimento e já não era para caminhar e agir por impulso de continuar andando. E os acertos é a gente prestar atenção no feeling também, né? Tem muito do feeling do que gerou aquela empatia da conversa com o founder. Isso é fundamental, porque no fundo você vai ter que conviver com ele depois. O Marioto contou aí de dificuldades de ter e às vezes falar, precisamos trocar o founder. Não, peraí, você vai trocar o founder, trocou tudo, né? E deixar como recados finais, eu acho que a gente precisa ser agressivo no BR, mas sem ser displicente. Então, prestar atenção no due diligence, e quando a gente fala no due diligence, não é o due diligence jurídico que vai ser feito da empresa, é o due diligence de entender as etapas todas, como é que é o fundador, o business dele está bem inserido, tem capacidade de escalar, não negligenciar nessa análise, no grupo de análise. O segundo ponto é convidar todo mundo para participar, os grupos de análise estão aí, a gente precisa que todo mundo participe. A gente até tem, acho que está melhorando, né, Orlando? A gente tem visto 11 pessoas, grupo de análise com 11 pessoas. Antes, os grupos de análise chegavam a ter 3 pessoas ali, uma dificuldade de até... Eu agora me coloco como opção de análise legal, já está ocupado, falou, bacana, o pessoal está participando. Mas convidar mais pessoas para participar, a gente precisa dessa diversidade de conhecimentos e diversidade de opiniões. E, por fim, estudem sobre o nosso negócio. Nosso negócio aqui é Investidor Anjo. A gente precisa estudar, precisa pesquisar na internet, ver webinars, ler texto, ler livro, compartilhar aqui no grupo. É importante a gente ter todo mundo na mesma página para que a gente possa ter cada vez uma discussão com mais qualidade. É isso aí, valeu, obrigado Orlando, obrigado pessoal da organização aí, Maurício, Jorge, todo mundo aí. Valeu. Obrigado. Queria agradecer demais todo o time de gestão que fez isso acontecer. Fernando, Geórgia, Célio, Jaqueline, o Maurício, Braga. Obrigado. Queria agradecer demais os associados que participaram com a gente aqui, que foi 10. Obrigado pelas perguntas, pela participação. E o mais importante eu deixo para o final, que agradecer vocês 4 aí, feras, Felipe, Paulo Pontinho, Paulo Mariotto e Munerato. Além de amigos aí, pessoas que eu admiro demais. Obrigado pelo conhecimento, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela sua energia e tempo, pela preparação que vocês tiveram, que eu sei que vocês se prepararam para ter essa conversa aqui. E por último, eu queria deixar uma mensagem. Jorge, você quer falar alguma coisa? Eu estou vendo você no vídeo, não sei se... Não? Então tá bom. A Georgia, ela me faz os lembretes aqui, ela puxa minha orelha e fala, Orlando, não. Foto? Não tem foto. De vocês. Não dá para fazer foto na versão web, né? Tá bom, manda bala. Uma foto fazendo um joinha assim, é isso? Tá bom assim? Tá vai ótimo. Lá, todo mundo assim, por favor. Isso, aí. Obrigada. Eu queria deixar uma mensagem final, que é o seguinte, eu tenho um sonho, né? E o meu sonho é que daqui a alguns anos nós vamos já estar para lá de investidos em startups, já vamos ter alguns write-offs, sem sombra de dúvida, vamos ter várias coisas positivas acontecendo. E um dia a gente vai assistir esses vídeos aqui, que nós vamos guardar com carinho, e a gente vai falar, caramba, cara, olha como é que a gente começou, né? Como é que era o BR Angels
E vai ser muito legal, porque a gente vai se orgulhar muito disso e vai ver que, às vezes, né, a coisa, quando a gente começa aí com uma série de pessoas brilhantes, com vontade, com direção, com garra, com energia, e todo mundo remando para o mesmo lado, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai assistir esses vídeos, vamos dar risada desses vídeos aqui no bom sentido, falando, cara, olha onde a gente chegou. Obrigado a todos mais uma vez.